Eu me lembro daquele ano não pela colheita abundante ou pelas festas de purificação, mas pela poeira. Uma poeira fina e constante que parecia cobrir não apenas os telhados de Nazaré, mas também a esperança em nossos corações. Nós éramos um povo sob jugo, à espera de uma promessa que parecia se dissolver a cada novo decreto imperial. Aquele inverno, no entanto, trouxe consigo uma tensão diferente, um peso que eu senti não apenas nos meus ombros, mas na própria estrutura da nossa comunidade. A paz romana era uma ilusão frágil, sustentada pelo ferro e pela indiferença cruel de seus oficiais. O edito veio como um trovão num céu limpo. César Augusto, o autoproclamado senhor do mundo, ordenava que todo o império fosse recenseado. Não era um simples registro, era uma contagem, uma forma implacável de assegurar que cada moeda de imposto fosse paga, que cada vida estivesse catalogada sob o controle opressor de Roma. Para nós, judeus, o decreto era uma afronta dupla, humilhação política e a interrupção brutal de nossas vidas já precárias. Eu via a apreensão nos olhos dos vizinhos, o murmúrio de revolta contido pela prudência. Sabíamos que resistir significava morte, mas obedecer significava uma viagem longa e perigosa, exigida de famílias que mal tinham como alimentar-se ali mesmo. Meu coração, contudo, se apertava por causa de José e Maria. Eu os conhecia bem. José, um carpinteiro honesto, de linhagem antiga, carregava a dignidade dos ancestrais, mesmo enquanto serrava madeira em sua pequena oficina. Maria, sua jovem esposa, irradiava uma serenidade que contrastava com a ansiedade da época. Mas Maria estava em estado avançado de gravidez. Faltavam poucas semanas, talvez dias, para que o tempo se cumprisse e o bebê viesse ao mundo. O pensamento de que eles teriam de enfrentar os caminhos traiçoeiros, as noites frias e a indiferença das estalagens, tudo isso por causa de um mero capricho do imperador em Roma, era quase insuportável para mim. Nós éramos simples, mas merecíamos um abrigo seguro. Eu refleti sobre o fardo de José. Ele era um homem de fé inabalável, mas agora sua crença estava sendo posta à prova, não por um milagre dramático, mas pela mais mundana e cruel das logísticas. A viagem forçada a Belém, a cidade de Davi, o lar ancestral que eles mal conheciam. Belém era a origem de sua família, o lugar onde o censo o exigia, mas era um destino implacável para uma mulher prestes a dar à luz. Eu tentei argumentar, buscando alguma brecha na lei, implorando a ele que esperasse. Fiquem, eu insisti, a voz carregada de súplica. Quem notará a ausência de um carpinteiro e sua esposa grávida? Nós os esconderemos aqui. Mas José apenas me olhou com aquela calma teimosa que eu tanto admirava. Nós devemos ir, ele disse, com uma voz que mal era um sussurro, mas carregava a força da montanha. Eu percebi ali que a decisão dele não era apenas civil, mas espiritual. Havia algo mais em jogo do que o simples registro fiscal. Algo havia mudado neles meses atrás, uma quietude sagrada que eu não ousava perturbar. Eu sentia que eles estavam envolvidos em um propósito que transcendia a poeira de Nazaré e a arrogância de César. Uma missão que se ligava às antigas profecias que nós tanto prezávamos, mas que nunca ousamos esperar ver cumpridas em nosso tempo. Eles não temiam a lei dos homens tanto quanto temiam falhar na obediência a um chamado que eu apenas podia vislumbrar. A despedida foi silenciosa. Eu observei Maria montar no jumento, sua figura frágil envolta em mantos, e José, caminhando ao lado, vigilante e sério. A estrada à frente era longa, mais de 100 quilômetros através da Samaria hostil ou pelas rotas mais seguras, mas igualmente extenuantes, do Vale do Jordão. Eles não levavam riquezas, apenas a esperança de um retorno seguro e a promessa de um futuro incerto. Enquanto eu os via desaparecer na paisagem de colinas, meu coração estava cheio de uma mistura de medo e antecipação. Eu temia pela segurança deles, claro, mas havia também uma chama, pequena mas persistente, acesa pela coragem silenciosa de José e pela paz inexplicável de Maria. Eu sabia que aquela viagem não era apenas para cumprir um decreto, era o início de algo monumental. Eu esperava que a divina providência, que eu sabia estar sobre eles, os protegesse da frieza do mundo e da violência do caminho.
O que estava para acontecer em Belém, longe do calor de nossas casas, era o nosso único e mais profundo enigma, e eu sentia que, na fragilidade daquele casal, residia o destino de nosso povo. A nossa pequena comunidade foi tragada por um silêncio pesado após a partida deles. A ausência de notícias se alastrava como a doença de inverno, contaminando o ânimo de todos com a pior das conjecturas. As rotas para o sul estavam infestadas, não apenas de soldados romanos indiferentes, mas de bandoleiros que viam nos viajantes do censo alvos fáceis. Eu me encontrava constantemente observando a estrada de terra batida, esperando por qualquer mensageiro, qualquer sinal de que a providência havia concedido a eles passagem segura através da desolação da paisagem. O medo era um companheiro constante, e cada noite de sono roubado me fazia pensar nas dificuldades que eles estariam suportando sob o céu aberto. A possibilidade de um parto prematuro, longe de qualquer auxílio e em meio às intempéries, pairava sobre nós como uma sombra fria, suscitando um luto antecipado entre os vizinhos mais próximos. José, eu sabia, enfrentou um dilaceramento de propósitos que poucos podiam entender. Como pai e marido, seu primeiro impulso seria proteger, isolar Maria dos perigos palpáveis da estrada. O pragmatismo terreno de um carpinteiro que lida com o real e o imediato deve ter entrado em choque violento com o encargo espiritual que lhe havia sido confiado. Não se tratava apenas de uma viagem cansativa, mas de uma encruzilhada espiritual. Ele deve ter questionado em algum momento de fraqueza se a obediência cega a um edito profano que servia a um imperador arrogante poderia estar em harmonia com o desígnio divino. Certamente houve a tentação de se esconder, de adiar, de buscar um caminho mais fácil que não colocasse a vida de sua esposa e do bebê em risco tão manifesto. Esse peso da responsabilidade, maior do que qualquer tronco que ele já houvesse carregado, foi o primeiro e mais amargo teste de sua devoção. Em contraste com essa turbulência interna, o que o fortaleceu foi a âncora celestial plantada em seu espírito meses antes. O conhecimento da origem especial da criança não era um rumor, era uma certeza, comunicada por um mensageiro alado, um sussurro persistente que se sobrepunha ao clamor do medo e da dúvida. Essa memória da aparição angélica serviu como seu verdadeiro guia, seu mentor invisível, no meio do deserto emocional e físico. Era a única voz capaz de justificar a loucura aparente daquela jornada, transformando a submissão a César em um passo necessário dentro da profecia. Era uma muralha de certeza erguida contra a fragilidade humana e a ameaça iminente. Além disso, a serenidade de Maria oferecia uma dimensão crucial para a sua sustentação. Ela, com sua fortaleza silenciosa, não reclamava da aspereza da montaria ou da lentidão do progresso. A sua aquiescência serena não era passividade, mas uma confiança ativa que dissipava as incertezas de José. Se Maria, carregando o fardo físico e a promessa inefável, podia seguir em frente com tamanha paz, isso servia como um baluarte de fé para ele. O casal se sustentava mutuamente, onde a força de um compensava a vacilação do outro, redefinindo o conceito de parceria no cumprimento de um chamado sagrado. Entretanto, a fé não poupava o corpo do sofrimento. Eu imaginava o gelo da madrugada se infiltrando nos ossos, a dificuldade em encontrar forragem para o animal exausto, a aspereza das trilhas pedregosas do Planalto. Cada refeição parca, cada noite dormida sob o escasso abrigo de uma rocha, era uma provação logística que desgastava a energia e testava a paciência. Eles caminhavam sob um sol impiedoso durante o dia, e o frio cortante da noite os envolvia, tornando a jornada um ato de perseverança física brutal. Não se tratava apenas de crer, mas de suportar a realidade crua da peregrinação, provando que a obediência exige sacrifício corporal. Para mim, observando de longe, a lição era clara. A jornada para cumprir a vontade divina raramente é pavimentada. Ela exige que nos despojemos de nossas seguranças mundanas e enfrentemos os perigos com o único alicerce da convicção interna. A estrada se converteu em um cadinho da crença, onde cada passo doloroso era uma reafirmação silenciosa da promessa. Eles estavam cruzando o limiar do seu mundo conhecido, entrando em um território onde a única bússola confiável era a fidelidade à voz que haviam ouvido. Isso me ensinou que o verdadeiro teste não está na magnitude do milagre, mas na perseverança em meio ao mundano e ao difícil. Eles estavam a caminho, e com eles a nossa esperança. Em Nazaré, a ausência de José e Maria começou a ganhar uma dimensão quase mítica.
O vazio deixado em nossa rua não era apenas físico. Parecia que a própria gravidade de nossos dias tinha sido alterada. Eu me sentava em silêncio, tecendo minhas redes, e meditava sobre o que significava para um casal comum abandonar todo o conforto conhecido para se lançar no desconhecido, impulsionados por uma ordem externa, mas sustentados por uma promessa interna. A partida deles simbolizava a rendição total, o momento em que a vida de aldeia foi deixada para trás e a peregrinação assumiu seu caráter definitivo. Ademais, percebi que o verdadeiro cruzamento do limiar para eles ocorreu não na primeira milha, mas na aceitação plena de que o caminho para Belém representava mais do que a simples obediência cívica. Era a porta de entrada para uma nova realidade, uma onde os mapas dos homens não serviam e a bússola era unicamente a fé. Nessa travessia, imagino que José experimentou uma epifania. A confusão inicial sobre servir a César ou a Deus deve ter se dissipado, substituída pela certeza incisiva de que o decreto imperial, por mais opressor que fosse, era apenas um instrumento da providência. O poder de Roma se curvava, sem saber, ao plano eterno. Consequentemente, essa clareza deve ter manifestado-se em sinais inconfundíveis ao longo da estrada. Penso que, em momentos de desespero iminente, a falta de água nos trechos mais secos ou a abordagem ameaçadora de viajantes suspeitos, uma intervenção sutil, mas irrefutável ocorreu. Talvez um poço inesperado se revelasse no momento exato, ou a atenção de um grupo de bandoleiros fosse desviada por um evento fortuito na paisagem. São os pequenos milagres da logística, os ajustes invisíveis do tempo e do espaço que sinalizam que uma força maior está ativamente guardando os viajantes. O auxílio não veio com trombetas celestiais, mas com a superação milagrosa das necessidades mais básicas e urgentes. Uma camada adicional de significado reside na confluência temporal. Enquanto Maria e José viajavam, eles entravam no tempo profético. Belém não era apenas um destino geográfico, era o epicentro onde séculos de espera se encontravam com a fragilidade da vida humana. A cada passo que davam em direção à cidade de Davi, a narrativa deles deixava de ser uma história pessoal e se tornava a história de toda uma nação. Esse reconhecimento da transcendência em seu cotidiano deve ter sido a maior revelação, um fardo pesado de honra que só poderia ser carregado pela certeza absoluta da origem da criança. Em contrapartida à aridez do deserto percorrido, essa intervenção divina agiu como um orvalho espiritual. A certeza de que estavam no lugar certo, na hora exata, forneceu-lhes uma resiliência indomável contra o cansaço. A percepção de que a viagem em si era uma liturgia, um ato sagrado, transformou a dor da caminhada em propósito. É fascinante contemplar como Deus frequentemente usa a adversidade e a dificuldade da vida para criar o cenário perfeito para a manifestação de sua glória. A dureza da estrada preparou o espírito deles para o que estava por vir, purificando-os das distrações e focando sua atenção no milagre iminente. Assim, quando alcançaram o limite da Judéia e avistaram as colinas de Belém, não chegaram como fugitivos ou meros recenseados, mas como portadores de um segredo cósmico. O perigo dos caminhos havia servido ao seu propósito, não de destruí-los, mas de confirmá-los em sua missão. Essa passagem para a nova realidade, marcada pela fadiga física e pelo entusiasmo espiritual renovado, definiu o escopo da aventura. Minha mente, aqui em Nazaré, captava a reverberação daquela força protetora, entendendo que a verdadeira segurança não residia no lar de onde partiram, mas na estrada onde Deus os encontrava. A jornada de José e Maria não era uma fuga da lei, mas a culminação da lei profética, sob a vigilância ativa do Altíssimo. Era o fim de um capítulo de espera e o início turbulento do cumprimento. Finalmente, ao alcançarem as muralhas de Belém, meus pensamentos se fixavam na ironia cruel do destino. A cidade, berço do rei Davi, deveria ter aberto os braços em recepção honrosa a seus descendentes. Em vez disso, encontraram um mar de estranhos, uma maré humana agitada pela mesma obrigação fiscal. A dificuldade inicial de viajar deu lugar a uma nova e aguda provação, o caos da superlotação. Eu imaginava o cheiro denso da fumaça de muitas fogueiras e o barulho incessante de vozes apressadas e exigentes.
Aquele ambiente representava o primeiro teste significativo que não vinha de bandoleiros ou do frio da noite, mas da indiferença da própria humanidade. Ademais, a humilhação social impôs-se com uma força devastadora. José, carregando o orgulho silencioso de sua linhagem, viu-se reduzido a um mero número na lista romana e a um pedinte de abrigo. Aqueles dois carregavam a semente da esperança. Contudo, eram vistos pela comunidade como mais um casal pobre, sem recursos para garantir uma estadia decente. Que teste de fé mais profundo poderia haver do que ver o propósito divino confrontado pela mesquinhez do cotidiano? A cada porta que se fechava, a cada face que se desviava, o peso da rejeição se tornava mais insuportável, forçando-os a questionar não a sua missão, mas a dignidade com que ela seria cumprida. Em meio à confusão generalizada, os estalajadeiros, aqueles que deveriam ser os provedores de refúgio, transformaram-se nos adversários mais imediatos. Não por maldade ativa, mas pela exaustão e pelo cálculo frio do lucro. Sua recusa era um espelho da sociedade que valorizava o espaço e o dinheiro acima da compaixão e da urgência. Eu refletia sobre as parábolas que nos ensinavam sobre a hospitalidade. Em Belém, essa virtude havia se transformado em cinzas. Havia também a decepção com possíveis parentes que, embora tivessem laços de sangue, optaram pela segurança de não se envolver com forasteiros pobres e grávidos. A solidão experimentada na própria cidade ancestral deve ter sido um golpe particularmente amargo. Entretanto, o tempo se esgotava com impiedade, tornando a busca por um lugar um confronto desesperado com a realidade fisiológica. A chegada daquele momento iminente, a dor do parto que não espera por acomodações apropriadas, introduziu um pânico controlado. Isso intensificou o drama até um ponto de ruptura, elevando a tensão não mais através da distância percorrida, mas através da imobilidade forçada. Como proteger a mãe e o filho de todo o barulho, frio e desespero que os rodeava? Essa pressão obrigou José a abandonar qualquer expectativa de honra ou conforto, forçando-o a um tipo de rendição heróica. Observem como isso se aplica à nossa própria jornada de crença. Muitas vezes, o teste mais difícil é aceitar a ausência de reconhecimento no momento crucial. Perante a negação de abrigo digno, José foi levado a tomar uma decisão radical. Ele poderia ter protestado, invocado sua herança ou tentado subornar, mas escolheu o caminho da humildade abjeta. O estábulo, com sua baixeza e cheiro de gado, não era o que ele havia planejado para o Messias. Mas ao aceitar aquele refúgio rudimentar, ele superou o teste de sua vaidade terrena e abraçou a verdade da encarnação, que o divino se manifestaria no mais baixo dos lugares. Essa aceitação forçada, essa descida ao nível mais humilde, foi o momento em que a glória celestial começou a se manifestar, precisamente onde a glória humana se recusou a entrar. A fé demonstrada ali transcendeu a dor da rejeição. Ela se transformou em obediência suprema, preparando o palco para o ápice do milagre. Ademais, ao pensarmos naquele refúgio improvável, longe das acomodações humanas, eu contemplo a imersão na mais profunda quietude. Após o alvoroço das ruas e a rejeição estridente, uma bolha de silêncio denso deve ter se formado na entrada da caverna. Não se tratava da ausência de som, mas sim de uma paz imposta pela gravidade do momento. Um silêncio que absorvia o ruído das bestas e os gritos distantes da cidade. Maria e seu esposo, sozinhos com o inexorável, estavam à beira do seu maior desafio, confrontando a dor física que é inerente à criação. Essa vulnerabilidade extrema, onde a força da fé se encontra com a fraqueza da carne, constituiu a verdadeira aproximação da caverna mais íntima. O mundo exterior havia sumido, restava apenas o limiar do mistério. Contudo, o que distingue essa noite não foi a dor, mas a forma como a adversidade foi servida. O construtor, acostumado a impor ordem à matéria, viu-se diante de um evento que desafiava qualquer controle ou planejamento. Ele não podia negociar com a natureza do parto. Sua única função resumia-se a ser um servo humilde e vigilante. O homem que manejou o martelo agora se ajoelhava ao lado, oferecendo água e palavras de encorajamento, transformado de guardião logístico a suporte emocional e testemunha primordial. Seu papel se inverteu. Ele não era mais o protetor que isolava, mas o receptáculo que assistia à manifestação do sagrado no meio do sofrimento humano. Essa impotência resignada, convertida em serviço amoroso, foi o sacrifício final que santificou o lugar.
Essa conquista, porém, trouxe consigo uma luz que transcendeu as lamparinas de azeite. Quando o suspiro do recém-nascido ecoou pela primeira vez no ar frio da caverna, não houve apenas o alívio fisiológico. Eu imagino um influxo de significado, um peso celestial que se manifestou na fragilidade daquele corpo. A recompensa não era um objeto de ouro ou um salvo-conduto de César, mas a epifania de uma presença. O choro do bebê cortou o tempo, conectando os séculos de profecia àquele instante presente. O filho da promessa estava ali, palpável, aquecendo o ar com sua mera existência. Essa visão não poderia ser descrita por palavras terrenas. Era a materialização da esperança, o elixir que curaria a miséria do mundo. Em seguida, consideremos a profundidade da transformação de Maria. Ela, que carregou o mistério em segredo, emergiu da provação do parto não apenas como mãe, mas como a guardiã do Verbo feito carne. A manjedoura, destinada à alimentação animal, tornou-se o berço do rei. Esse ato de colocar a criança ali representou a aceitação total da humildade como o veículo da salvação. O triunfo dela foi a capacidade de fazer do ordinário, a palha, o feno, o cheiro de gado, o centro da adoração cósmica. O fardo havia se tornado uma honra indizível, e a dor, a porta de entrada para uma alegria que nenhuma opressão romana poderia roubar. Por fim, refletindo sobre o que aconteceu logo após a vinda da criança, a fadiga extrema cedeu lugar a uma vigilância reverente e pacífica. O cansaço físico que José sentia após tantos dias de viagem e ansiedade foi dissipado pela novidade daquele amor e da responsabilidade renovada. Naquele pequeno espaço, a ordem humana do censo, as dificuldades de viagem e a humilhação da rejeição perderam qualquer relevância. Eles formavam uma unidade inquebrável, um santuário isolado da indiferença do mundo, onde a única lei era a proteção mútua e a contemplação do milagre. A manjedoura, sendo o ápice da jornada, confirmou que o caminho da fé frequentemente exige a descida ao mais baixo, para que a glória de Deus possa ser vista por todos nós. A visão da criança estabeleceu uma paz absoluta, uma garantia de que o propósito, embora iniciado em Nazaré, havia sido cumprido em Belém. Após a consumação do mistério, percebi que a gruta, antes um local de desespero e mau cheiro, tornou-se um relicário. Não havia mais vestígios da tensão da viagem ou da dor do parto. O ar, saturado pelo calor das respirações animais, agora parecia rarefeito por uma aura de contemplação. Para mim, distante em Nazaré, a imaginação pintava uma cena de inércia abençoada, um profundo recolhimento. O novo foco deixou de ser a busca frenética por abrigo e passou a ser a vigilância extasiada daquela vida recém-surgida. A fragilidade da criança servia de contraponto poderoso à magnificência do evento, estabelecendo um santuário improvável onde o tempo parecia ter congelado para absorver a eternidade. A respeito de José, o que se seguiu não foi o descanso, mas a entrada em um novo patamar de serviço. Aquele homem, acostumado a liderar pelo trabalho e pela força, descobriu a beleza e a profundidade de uma liderança exercida através do silêncio e da reverência. Suas mãos, que haviam preparado a cama de palha, não se ocupavam mais de martelos ou serras, mas de pequenos e delicados ajustes para garantir o conforto. Isso representou um desenvolvimento notável em seu caráter, passando de provedor ansioso para guardião sereno, entendendo que a verdadeira segurança de seu tesouro não residia em sua habilidade de proteger, mas na sua humildade em servir. O seu maior triunfo neste momento foi a sua capacidade de se colocar em segundo plano, deixando o fulgor daquela presença iluminar toda a cena. Em contrapartida, a jovem mãe mergulhou em um estado de assimilação profunda. Ela não dormia, meditava. A sua expressão, liberta da angústia da peregrinação, fixava-se no filho, registrando cada detalhe, cada movimento, cada murmúrio em sua memória. A sua jornada interior agora consistia em encontrar o significado daquele milagre singular. Não bastava ter dado à luz, impunha-se a necessidade de entender como a divindade se encaixava na carne e os séculos de expectativa na brevidade daquele momento. Ela transformava os eventos externos em sabedoria interna, assimilando a verdade de maneira silenciosa e profunda,
como a terra que absorve a água da chuva para dar fruto no tempo certo. Entretanto, a paz não perdurou intocada. O anúncio celestial não se restringiu àquela caverna. A noite rompeu com a chegada inusitada dos pastores, homens que viviam à margem da sociedade, cujo testemunho não possuía valor legal, mas carregava a autoridade de uma visão. A irrupção desses estranhos, que vinham da escuridão do campo para a luz da manjedoura, funcionou como a primeira validação externa do milagre. Seus olhos rústicos maravilhados refletiam o pasmo de todo um povo, confirmando para o casal que o segredo cósmico havia sido partilhado com os mais simples e os excluídos. O relato deles, um coro improvisado de louvor, serviu para cimentar a fé de José e Maria, mostrando que a proclamação da Boa Nova começaria não nos palácios, mas nas estradas poeirentas e nos corações humildes. Neste panorama de devoção improvisada, a próxima etapa impunha a inevitável transição, a preparação para o caminho de volta. Eles teriam que reentrar no mundo, mas agora carregando uma nova identidade. A tarefa de José mudou de encontrar abrigo para proteger o Messias da indiferença e da eventual hostilidade. O retorno a Nazaré seria mais do que uma viagem de volta, seria um êxodo sob disfarce. Eles se tornaram, naquele instante, os portadores de uma tocha que precisava ser guardada contra o vento do escárnio e o granizo da incredulidade. A sua vida em Belém, no rescaldo do nascimento, transformou-se numa lição de estratégia espiritual, onde a discrição e a dependência divina seriam as novas regras de sobrevivência. Portanto, o que se estabeleceu naquela gruta foi uma nova fundação para a fé. Aprendi que o poder de Deus se manifesta em plenitude justamente na aceitação da vulnerabilidade radical. A manjedoura não representava um mero contratempo, significava uma declaração teológica de que a salvação viria através da fraqueza, e não da força militar ou do esplendor material. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta uma grande conquista, seguida por um período de incerteza. A verdadeira força não reside em ostentar a vitória, mas em resguardá-la com humildade. Eles eram testemunhas de que o maior tesouro do universo havia sido colocado em suas mãos, e essa consciência os tornou imunes à miséria da cidade circundante. A esperança havia se transformado em responsabilidade sagrada. A distância física entre Nazaré e Belém não impediu que o impacto daquele evento ressoasse em nosso vilarejo. Sinto como se o ar por onde passaram os viajantes tivesse ficado carregado de um significado denso, impossível de ignorar. A coerção imperial, que inicialmente parecia uma força destrutiva, responsável por arrancar os dois de sua paz doméstica, revelou-se um catalisador. A lei fria do censo, pensada para aprisionar vidas em registros fiscais, foi subvertida para cumprir um propósito que há muito esperávamos, mas que nunca ousamos imaginar manifestado em tamanha precariedade. Aquele percurso, repleto de riscos e privações, não representou somente um fardo a ser suportado, tornou-se o cadinho onde a fé, antes um conceito abstrato, foi refinada em resiliência. A firmeza dos dois, frente à hostilidade do caminho e à absoluta falta de conforto, demonstra que a convicção, quando autêntica, não depende das circunstâncias favoráveis. Ela se afirma no contraste, florescendo na aridez. A dificuldade serviu de peneira, retirando qualquer vestígio de orgulho humano e preparando o caminho para a descida do divino em sua forma mais despojada. O que me comove profundamente é a convergência do maior poder com a mais extrema simplicidade. A cidade de Davi, envolta em tumulto e ganância, incapaz de reconhecer a majestade que chegava, forneceu, por exclusão, o palco perfeito. O abrigo rejeitado, o cheiro de palha e a companhia do gado não foram acidentes infelizes, mas sim a afirmação inequívoca de um método. Deus escolhe o que é desprezado para confundir o que é forte. O tesouro da promessa não se manifestou entre sedas e ouro, mas entre a humildade e a necessidade. Esse desenlace transformou a humilhação do censo em triunfo espiritual. Refletindo sobre essa jornada até aqui, percebemos que o milagre não residiu na ausência de problemas, mas na provisão exata e a tempo de tudo que era vital. A proteção ao longo da estrada, a força encontrada no limite do corpo
e a revelação compartilhada com os pastores, aqueles à margem, confirmaram que o Altíssimo estava ativamente engajado na logística terrena. Foi um processo de desnudamento, despojar o casal de suas expectativas mundanas para que pudessem receber a realidade espiritual sem filtros. Eles não ganharam o mundo, ganharam o Filho, e com ele, a certeza de que a ordem estabelecida pelos homens é infinitamente menos poderosa do que o propósito traçado desde a fundação dos tempos. A serenidade que imagino ter se instalado na gruta, após a chegada dos visitantes rústicos, solidificou a nova responsabilidade do casal. O tempo de andar desprotegido terminou, iniciou-se o tempo da guarda. O casal que antes buscava um quarto, agora tinha a missão de preservar um segredo que pertencia a toda a humanidade. Eles se transformaram em sentinelas silenciosas, responsáveis pela segurança e nutrição do prenúncio. Esse encargo de tutoria, mais pesado que qualquer tronco de carvalho, não os esmagou. Ao contrário, conferiu-lhes uma dignidade inabalável. A trajetória, iniciada com um passo de obediência dolorosa, culminou na posse de algo que transcende toda a compreensão. A fraqueza da criança é a força do mundo. O paradoxo é a chave. Ao voltarem para nosso convívio, os dois não trarão riquezas materiais, mas a marca indelével de quem viu o eterno tocar o temporal, no ponto mais vulnerável. O efeito cumulativo dessa experiência, de rigor e glória, é a redefinição da soberania divina sobre a tirania humana. Eu sinto que esse evento em Belém é um portal. Cruzá-lo significa abandonar a velha maneira de medir o valor e abraçar a verdade de que a luz mais intensa se acende nos recantos mais escuros. A semente plantada na manjedoura está pronta para germinar em nossas vidas. A jornada de volta para Nazaré não foi meramente um regresso geográfico, mas uma reentrada no tempo comum carregada de uma transcendência permanente. Eu os imaginei voltando para nós, exaustos, mas envolvidos em um silêncio que falava mais alto que qualquer sermão. A realidade da manjedoura havia transformado a percepção deles sobre o que é vital e o que é trivial. O contraste entre a agitação de Belém e a quietude da gruta agora era traduzido para sua vida diária. O carpinteria não seria mais um fim em si mesmo, mas um meio para proteger e sustentar o Verbo encarnado. A vida deles, a partir de então, configurou-se como um ato contínuo de vigilância e discrição. O casal compreendeu que a maior proteção não viria da força militar ou da riqueza, mas da humildade e do isolamento estratégico. José reassumiu sua profissão, mas com uma nova finalidade. Cada peça de madeira que ele lavrava e unia era um ato de serviço ao filho. Sua vida de trabalho tornou-se uma oração silenciosa, uma demonstração de que a fé se manifesta na perseverança do cotidiano. Ele se tornou um modelo do pai que protege o tesouro da graça em meio à mundanidade. Entretanto, o retorno introduziu uma nova e final provação. Um teste que não envolvia caminhos pedregosos, mas a própria estrutura de sua existência. O relato dos magos e o subsequente decreto homicida de Herodes representaram a ressurreição simbólica, o momento em que a glória da manjedoura foi imediatamente confrontada pela violência do mundo. Este não foi um mero perigo, foi a validação de que a presença da luz atrai a escuridão para a batalha. O casal foi forçado a mais uma fuga, desta vez para o Egito, transformando-se em refugiados. Essa viagem não foi de obediência a César, mas uma fuga direta para salvar o Messias da aniquilação. Eu refleti sobre a exaustão espiritual que essa fuga impôs. Mal tinham retornado, já eram obrigados a deixar o lar e buscar refúgio em terra estrangeira, provando mais uma vez que o caminho da fidelidade exige sacrifício incessante. Contudo, essa prova final consolidou a essência de sua missão. A salvação do mundo passaria pela rejeição e pelo exílio, e não pela aceitação imediata. A resiliência de Maria ao sustentar a criança em terras pagãs e a obediência imediata de José ao aviso celestial estabeleceram o padrão da fé que responde prontamente ao chamado, mesmo quando o chamado exige o imposto mais alto. Ao retornarem finalmente após a morte de Herodes a Nazaré, eles não trouxeram ouro, mas sim a certeza de que haviam sobrevivido à aniquilação. Este retorno com o elixir não se manifestou em um objeto brilhante, mas na própria criança, agora mais velha, mais forte e pronta para crescer entre nós.
O presente que trouxeram para a comunidade não foi uma nova lei ou um novo templo, mas o testemunho de uma vida vivida sob a constante e milagrosa intervenção divina, provando que a promessa havia sido cumprida no mais profundo contraste com o poder humano. O elixir era a própria história deles, o relato da jornada que transformou o decreto de um imperador pagão na rota para a salvação. O que ficou para mim, o vizinho que observava de longe, foi a lição indelével de que a fé não reside em evitar o sofrimento, mas em transformar a adversidade em propósito. A história de Belém não terminou na manjedoura, ela começou ali. O legado daquele tempo não é a lembrança da palha, mas a compreensão de que a maior força de Deus se manifesta na vulnerabilidade, na hospitalidade negada e na coragem de 2 simples corações que ousaram crer em meio ao caos. A esperança havia chegado, embrulhada em panos humildes, e sua luz brilharia para sempre, mostrando que a verdadeira realeza reside na capacidade de amar e servir, mesmo que o mundo só ofereça um estábulo. Quando os vi de volta na poeira familiar de Nazaré, senti que a realidade havia se dobrado. Eles retornaram, sim, fisicamente inteiros, mas a ausência de conforto, a negação de abrigo e o próprio cheiro do estábulo tinham marcado suas almas com uma dignidade intransponível. O casal não trazia vestes de seda ou ares de realeza terrena. Eles carregavam o peso silencioso de quem testemunhou a essência da eternidade. A nossa aldeia, antes meramente um ponto no mapa romano, ganhara um centro gravitacional invisível. Minhas mãos, ocupadas com o trabalho diário, agora pareciam mais pesadas, carregadas pela compreensão de que a santidade podia residir no mais brutal dos contrastes. Eu compreendi, então, que a história daquele inverno superava a simples narrativa de um parto difícil. Tratava-se da metodologia de Deus. A violência da lei imperial, a indiferença das hospedarias e o exílio subsequente para o Egito funcionaram como martelos que moldaram a promessa. A oposição do mundo não destruiu a missão. Ao contrário, confirmou que a luz jamais se manifestaria onde a vaidade humana dominava. A grandiosidade do Altíssimo escolheu o lugar mais baixo, um berço de palha, para demonstrar que a autoridade genuína não se impõe pelo poder, mas pela vulnerabilidade. O verdadeiro milagre não foi a superação do perigo, mas a aceitação da total fragilidade como veículo da salvação. O que eles trouxeram de volta para nós, para o nosso convívio, transcende qualquer tesouro de reis. A dádiva que carregavam consigo constituía a chave para decifrar o mistério de nosso próprio sofrimento sob o jugo. Se o Messias precisou nascer em circunstâncias de total rejeição, isso significa que a nossa caminhada, repleta de dificuldades e desrespeito, possui em seu âmago um potencial sagrado. O legado que nos deixaram aqueles olhos fatigados, mas agora profundos, foi o mapa para encontrar o divino no cotidiano. Eles nos ensinaram que a busca por significado não se dá em peregrinações longas, mas na vigilância atenta para com a presença que habita entre a simplicidade e a dor. A certeza de que fomos vistos, de que a nossa pequena vida tem propósito, transformou para sempre a maneira como eu teço minhas redes e encaro o sol nascente. A vida deles, após o retorno, se tornou a prova viva de que a vitória espiritual exige uma discrição implacável. Eles continuaram a viver no anonimato, sustentando a promessa em meio à familiaridade de Nazaré, transformando a rotina em um ato de adoração contínua. Essa permanência humilde no nosso meio é o elixir final, o remédio contra o cinismo e o desespero. Eles demonstraram que o ápice da fé não termina com a contemplação extasiada, mas com a disposição diária para proteger a semente do bem em um mundo hostil. Agora, ao refletir sobre aquele tempo de recenseamento e sobre os sons de um bebê que ecoaram brevemente na distante Judéia, sinto-me compelido a uma responsabilidade renovada. A história da manjedoura não é um conto que se encerra após a visita dos pastores. É uma chama que nos foi entregue. Meu papel, o nosso papel, é o de preservar o ambiente onde essa luz possa crescer. Somos chamados a ser o novo abrigo, a caverna de acolhimento para a esperança que insiste em nascer em nossos corações, apesar de todo o ruído de César e da frieza do mundo. Que a coragem e a humildade deles nos inspirem a reconhecer que a verdadeira força
reside na capacidade de amar aquilo que é pequeno e indefeso. E assim, na continuidade silenciosa de nossos dias, aguardaremos o desdobramento completo daquela vida que começou na palha, sabendo que a redenção de tudo já está em curso.